Caríssimos irmãos e irmãs, querido Padre Marco, nosso vigário paroquial. Hoje eu vou me permitir fazer uma homilia diferente. Eu não vou falar do Evangelho nem das leituras de hoje, porque hoje eu estou completando 15 anos de padre. E hoje, depois de 15 anos, eu consigo ler os sinais de Deus na minha vida. O tanto que Deus me amou. E na verdade a vida cristã ela deve consistir exatamente nisso. A gente descobrir o quanto nós fomos amados e zelados por Deus, cuidados por Deus. Eu nasci no dia 19 de novembro de 1976, numa pequena cidade chamada Poço Redondo, no estado de Sergipe, o menor estado do nosso Brasil, do nosso país. Eu sou o 9º filho de 11. Somos 11 filhos. Nasceram 2 mulheres, 7 homens. Eu sou o último dos 7 e depois mais 2 mulheres. Meus pais, graças a Deus, estão vivos até hoje. Meus irmãos também todos vivos, com um monte de filhos. Eu tenho 42 sobrinhos. E sobrinhos netos já tem um monte já também. Mas olhando a minha história eu vejo. Eu nasci no dia 19 de novembro. Dia 19 de novembro é o dia de um santo bastante importante. Foi o primeiro mártir do Brasil. Ele chama-se São Roque Gonzalez. Ele era jesuíta. Foi evangelizar os índios na divisa do Paraguai com o Brasil. Os índios mataram São Roque Gonzalez, arrancaram o coração dele e botaram fogo nele, queimou todo o corpo, mas o coração está intacto até hoje, quase 500 anos. São Roque Gonzalez. Então, todos os dias que eu celebro o meu aniversário natalício, eu celebro de casula vermelha, dia de São Roque Gonzalez. Eu fui batizado 1 ano e pouco depois. Eu fui batizado no dia 27 de dezembro de 1977. 27 de dezembro é o dia de São João Evangelista. E João foi o evangelista que fez a experiência do amor de Deus. Ele sempre no seu evangelho, a máxima de São João é: Deus é amor. E não só um amor teórico, mas um amor que ele experimentou com a cabeça no peito de Jesus. Eu vim para Cuiabá, eu tinha 8 anos de idade, quando a minha família toda se mudou para cá, e nós moramos aqui desde esta época. Finalzinho de 1984, a gente chegou aqui em Cuiabá, vivemos todos esses tempos. Fui para o seminário, antes eu fiz parte de uma igreja evangélica, uma igreja chamada Congregação Cristã no Brasil. O meu irmão mais velho ainda é desta igreja. Era meu irmão mais velho, eu e mais 2 irmãos. Éramos 4 nesta denominação religiosa. 3 saíram e 1 ficou, meu irmão mais velho. Com 17 anos, eu comecei a participar ativamente da igreja católica. Eu vi o padre uma vez sentado na cadeira vestido de casula e eu me imaginei no lugar dele. Eu era ainda moleque quando eu vi essa imagem e essa imagem ficou grudada na minha cabeça. Quando eu fui para o seminário, aos 20 anos de idade, passei 8 anos no seminário. O Padre Paulo Ricardo era o reitor do nosso seminário durante todo o meu tempo de formação. E eu fui ordenado no dia 31 de julho de 2005, hoje, dia de Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola, ele é o fundador da ordem dos jesuítas, fez muitos mártires, um homem extremamente inteligente, um pastor sem igual e que também era extremamente ligado ao coração de Jesus, ao coração dele. E acho que Deus ele vai escolhendo essas datas e vai moldando a gente de acordo com a sua vontade, com a sua misericórdia. Um tempo antes da gente ser ordenado, a gente faz um retiro de ordenação e durante essa preparação para a ordenação, o reitor, no caso o Padre Paulo Ricardo, ele pede que a gente
escreva qual vai ser o lema da nossa ordenação. Todo mundo já tinha escrito seu lema e eu não. Éramos 6 padres que íamos ser ordenados naquele ano, só que cada um numa data diferente. Eu fui ordenado sozinho, diferente do padre Marco, que foi com outros padres. E eu não conseguia achar de jeito nenhum o que eu vou escrever. Todos os lemas que eu já tinha visto dos outros padres, eu não me encaixava, não é isso. Eu rezei então e pedi a Deus: Senhor, me dê a palavra do seu coração. Abri a Bíblia, estava lá a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Diz assim: de fato nós somos o aroma de Cristo para os que se salvam e para os que se perdem. Nós somos o odor de Cristo. E esta frase, ela norteia a minha vida desde quando eu fui ordenado. Eu vou ser assim bem cruel com vocês, vou dizer umas coisas que eu não deveria. Eu tenho muitos amigos, pessoas que me amam de todo o coração. Mas também tem muita gente que me odeia de graça, por nada. E por causa disso eu já passei coisas que eu não poderia nem contar a vocês. De sofrimento, de perseguições, de tudo que vocês pensarem. Naquele dia da ordenação, no dia que eu fui ordenado, tem uma imagem que marcou o meu coração. Eu não sei qual é a experiência que os outros padres viveram no dia da ordenação. A única coisa que eu sentia, desde o momento que eu entrei na igreja, eu entrei na procissão, até o momento em que eu saí da missa, era uma dor. Uma dor na minha alma que me consumia. Uma dor que eu não sabia explicar. Eu chorei tanto naquela ordenação que eu quase desidratei, de tanto que eu chorei. Chorei muito, era uma dor profunda, mas naquele dia eu via com clareza, eu sentia com uma clareza sem igual, Deus olhando para mim, me olhando. Ele me olhava o tempo inteiro, e o olhar de Deus, para mim, era como o olhar de Jesus quando olhava Pedro, e Pedro caía em prantos. Era aquilo que eu sentia, era uma dor profunda. Eu fui ordenado no 18º domingo do tempo comum, é o evangelho dos 5 pães e os 2 peixes. Essa é a minha casula de ordenação. Durante todo esse meu tempo de padre, quantas bobagens eu já fiz. Quando a gente é jovem, a gente não entende as coisas. Muita besteira, muita asneira. Eu fui um idiota durante muito tempo, ainda sou idiota, mas a gente vai melhorando um pouco com o passar do tempo, a gente vai envelhecendo, algumas coisas vão perdendo a graça, a gente vai aprendendo outras coisas, a gente vai descobrindo valores e vai esquecendo algumas coisas, e Deus tem me moldado, tem feito a sua vontade na minha vida, mesmo que às vezes eu relute. Eu não falo isso não é porque eu sou padre, tá? De jeito nenhum. Mas eu falo a vocês que olhem para o sacerdote com um olhar de misericórdia. E vejam através das aparências, vejam através do físico dele, vejam através daquilo que ele fala, vejam através da vida dele, vejam além dele. É preciso vocês verem o Cristo em nós. O Cristo em todas as fases da sua vida, o Cristo glorioso, como nós estamos aqui, mas também o Cristo agonizante nos momentos em que nós caímos e pecamos. E nós pecamos também e caímos também. Mas vocês precisam ver além. Depois que eu fui ordenado, para vocês terem uma ideia, eu nunca mais consegui assistir o meu vídeo de ordenação. Nunca tive coragem. Faz 15 anos. As fotos da minha ordenação, hoje que eu fui olhar. Hoje eu estava com o Padre Marco, na hora do almoço, eu peguei os meus álbuns e fui olhar. E eu vi a foto da minha avó, que faleceu já faz 10 anos, e ela estava na minha ordenação. A minha mãe e meu pai, de 15 anos para cá, eles debilitaram de uma forma extraordinária. Eles eram jovens ainda, agora já são bem velhinhos, mudaram bastante. Mas eu vejo nesse tempo todo a ação de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus. A vida de um padre
Eu tenho aprendido isso no dia a dia e nos anos que eu tenho vivido. Ela pode ser uma bênção e pode ser também uma maldição. Ela é uma maldição quando a gente não quer viver a vontade de Deus. Quando a gente esperneia para viver as coisas de Deus e a gente quer viver alguns prazeres do mundo, é uma maldição, uma tragédia. É horrível, é ridículo. E nós sentimos isso, nós vemos a mão de Deus. Deus cobra de nós e eu sempre tive consciência disso. Deus sempre teve por mim um amor ciumento, de perceber Ele fazer as coisas assim clara, Ele dizer com todas as letras: eu quero você para mim. Não adianta chorar. Como diz um pai, não engole o choro. Para de ser frouxo. Engole o choro. Eu quero você para mim. É uma maldição quando a gente não quer ser de Deus. Mas ao mesmo tempo a vida de um padre pode ser uma bênção. E uma bênção que nem ele tem dimensão. Pode ser uma bênção na vida das pessoas. Você pode fazer tantas coisas. Você pode salvar almas. Você pode libertar corações. Você pode fazer coisas que você não acredita que você é capaz. E às vezes não precisa muita coisa, não precisa nada. Às vezes uma palavra, uma bênção, uma homilia, uma missa bem celebrada, um momento é uma bênção na vida das pessoas. Eu tenho certeza absoluta que se eu tivesse 1000 vidas eu seria padre. Já passei muitos momentos assim cruciais na minha vida de vou continuar ou vou parar, vou para casa, vou ficar aqui, o que eu faço da minha vida? Isso já aconteceu muitas vezes. Mas todas as vezes que eu chegava neste ponto, eu percebia aquele olhar dele, aquele olhar. Posso garantir a vocês, irmãos, que muitas vezes o Senhor me pegou no colo, o Senhor me abraçou, o Senhor fez em mim maravilhas, como disse a Virgem Maria. E o que é mais especial de tudo isso é que a gente tem consciência de que não merecia, mas Ele nos ama, nos ama. A única coisa que eu gostaria que vocês guardassem nesta noite é: Deus ama você também. E tem uma história que Ele vai tecendo, e um dia você vai entender. Basta você se colocar diante dEle, pedir perdão todos os dias dos seus pecados e dizer: Senhor, eu confio em você, eu acredito em você, eu vou aonde você mandar, eu estou disposto a sofrer tudo aquilo que você quiser que eu sofra. Porque se a gente não tiver essa disposição do nosso coração diante de Deus, a nossa vida se torna uma maldição. São João Evangelista, eu gosto muito de lê-lo, tanto dos evangelhos, quanto as cartas, quanto o Apocalipse. O Apocalipse de São João é maravilhoso. Eu fui já visitar o túmulo de São João Evangelista, está lá na cidade de Santo Antônio de Pádua. Paulo Toledo, nós fomos lá juntos, inclusive. São João Evangelista, eu gosto de olhar para ele. Eu me pareço com ele um pouco. Eu acho que ele intercede muito por mim, ele me ajuda, ele me inspira. E confesso para vocês que tem muitas vezes que eu venho aqui fazer, todas as vezes que eu entro na missa, eu entro morrendo de vergonha, minha cara queimando de vergonha, tremendo. Eu só melhoro depois que começa a consagração. Até a hora da consagração eu tomo uma pilha de nervoso, de medo, há 15 anos. Mas muitas vezes quando eu vim aqui falar, eu tenho certeza que não fui eu que falei. Deus falou por mim. É porque na verdade Deus é capaz de fazer uma obra maravilhosa com um instrumento totalmente debilitado e estragado. Confiem em Deus, rezem pelos padres, rezem pela igreja. Eu faço uma coisa que eu não acredito,
Eu faço Jesus vir até nós. Parece brincadeira, mas é verdade. Quando eu imponho as mãos sobre o pão e o vinho, ele se transubstancia no corpo e no sangue de Jesus. Eu não fiz nada para merecer isso. Nenhum de nós mereceu ser amado tanto.